Vamos lá então, pessoal, seguindo para a próxima aula. Falamos da última vez a respeito dos 4 evangelhos, tá? Tem esse próximo ponto aqui, é um ponto que eu deveria ter falado um ponto anterior a esse, que é uma introdução a essa apresentação aqui, a essa planilha, tá? Que são os evangelhos sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? É um termo que designa os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas por conterem uma grande quantidade de histórias em comum, na mesma sequência e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. Apesar de serem parecidas, algumas passagens não se fundem corretamente, causando o que os teólogos chamam de problema sinótico, que são as diferenças que ocasionam uma suposta contradição. As diferenças são de fato de alguns que narram certos detalhes e outros omitem, além de haver discrepância em alguns detalhes. Mas as semelhanças chegam a ser desde palavras a textos inteiros. Então, assim, é o que eu disse anteriormente, tá? A pessoa em que escreveu determinados evangelhos estavam em locais diferentes, em momentos, às vezes até similares ali. É aquilo, Jesus está na porta, o que está do lado de dentro acha que Jesus está saindo, o que está lá fora acha que Jesus está entrando. Então, assim, existem esses tipos de contradições, mas são coisas que são extremamente irrelevantes, tá? Porque não conflitam com a fé, não conflitam com a palavra de Deus, tá? E olha que interessante aqui, pessoal, aqui, ó, colocando em números, os evangelhos sinóticos apresentam-se da seguinte forma: dos 661 versículos do Evangelho de Marcos, 600 estão também no Evangelho de Mateus, olha só. 350 estão no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Mateus e o de Lucas, eles têm 240 versículos em comum, e que não constam no Evangelho de Marcos. Curioso, né? Além disso, tanto o Evangelho de Mateus como o de Lucas tem versículos próprios a cada um. Então, assim, eu entendo que em algum deles ali, um colou do outro, em algum momento ali, a pessoa que estava escrevendo, ela entendeu e falou, olha, o que está aqui é relevante, vou usar isso aqui para fazer a carta. Então, assim, eles escreveram o evangelho, tá? A fim de testemunhar as ações de Jesus, ok? Para pessoas diferentes. Então, houve essa discrepância porque nós juntamos os 4, tá? Mas se você for pegar um evangelho separado, eu só recebi o de João, ok. Só o evangelho de João é o suficiente para você entender a respeito da salvação. E a mesma coisa com os demais, que apresentam Jesus apenas de forma diferente. E, assim, de qualquer forma, eu me sinto muito, muito agraciado por ter os 4 evangelhos, porque a gente tem as 4 óticas, né, a respeito de um mesmo Deus que se fez carne e morreu por nós, morreu pelos nossos pecados. Vamos lá. Ponto 23. Não se formulam doutrinas e ensinamentos para aplicação baseando-se em textos isolados. Isso aqui eu acho que a gente já cansou de falar, né? Que não se formulam doutrinas baseadas em textos isolados. Precisamos antes de estudar toda a Bíblia em relação àquele assunto. Um exemplo interessante aqui que eu deixei é a respeito da doutrina dos anjos, tá? Antes de você sair falando de anjo, é necessário você analisar o que a Bíblia diz a respeito do assunto, tá? E não apenas o versículo isolado. Aqui eu tenho um exemplo interessante, pessoal, né? Eu acompanhei bastante o trabalho de vários cantores neopentecostais, em que eles formulam doutrinas com base na música em que eles criavam, tá? Então, tem pessoas, por exemplo, que criam músicas de anjos, tá? Dando ordem para os anjos fazerem as coisas, tá? Em qual momento você vê um ser humano, tá? Dando ordem para um anjo? Tá? Que tipo de doutrina é essa que em que existe essa hierarquia entre homem e anjo? Tá? Não existe. Não existe. Tá? Os anjos são servos de Deus, assim como nós somos filhos e servos de Deus. Ok? Existe uma diferença, tá? Mas não existe uma hierarquia no sentido de que o homem dá ordem aos seus anjos e as pessoas passam a criar.
E minha preocupação é exatamente essa, pessoal, de que as pessoas não leem a Bíblia, não buscam conhecer, tá? E começam a formular doutrinas com base nas músicas em que ouvem. Então, existem muitas músicas que estão relacionadas à promessa de Deus, músicas triunfalistas, músicas que te fazem chorar, músicas que te emocionam, que não são necessariamente músicas bíblicas, músicas que professam a respeito de Jesus, especificamente em adorá-lo, tá? Mas sim em exaltar o ego do homem, de alguma forma ali fazer você se sentir melhor, tá? Jesus, ele nos ama, de fato, ele nos quer ver bem. No entanto, o que nós temos muito no mundo gospel é uma massageada de ego, né, fenomenal, no sentido de que vai dar tudo certo, os inimigos estarão nos seus pés. Olha só a carnificina, né? Os inimigos estarão nos seus pés, você vai ser extremamente próspero, você vai consumir o melhor dessa terra, né? Então são coisas assim que a pessoa, eu tomo posse, eu recebo e coisa e tal. E a gente está deixando de lado o verdadeiro evangelho, tá? Que é servir ao nosso próximo, ao nosso semelhante, que é ajudar o nosso semelhante, tá? Então, eu acho muito importante a gente pensar a respeito disso, pensar a respeito desse assunto, a fim de que a gente não venha a, de fato, cair em uma contradição, ok? É isso, pessoal. Vídeo curto aí, dado que o anterior foi quase 25 minutos. Acho que esse aqui está de bom tamanho, 6 minutos. E muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.